Bom dia a todos os membros da nossa Academia da Alta Produtividade. Hoje é dia 2 de dezembro de 2025. Essa terça-feira aqui, nós precisamos falar um pouco mais sobre as condições climáticas, as previsões climáticas, porque é a grande preocupação desse momento praticamente em todas as regiões. Talvez para algumas regiões tenha já se aliviado, porque estava em processo de falta de chuvas em muitos locais e agora voltaram as chuvas a acontecer. E essa volta da chuva, principalmente no centro-oeste e nordeste, fazem com que retome todo o ritmo de produção da cultura da soja nesse momento. E ao contrário, no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul já vive aí momentos de apreensão por alguns lugares já terem aí 15 dias sem chuva. Apesar dessa chuva desses últimos dias, em alguns lugares não são quantidades muito altas e nem foram em todas as regiões também que aconteceram. Então isso, com certeza, a gente vai fazer uma análise aqui um pouquinho melhor sobre a situação que encontra-se essas regiões e olhar um pouquinho as previsões climáticas aí para ver o que nós podemos esperar para as próximas semanas e o mês de dezembro como um todo. Então, sem perder tempo, já vou direto a esse assunto, colocando primeiro com relação aí às previsões climáticas, tá? Então, assim, ó, esse aqui é o IRI, né, na sua perspectiva, não tem mudança dos últimos encontros que a gente faz aí, né, do que pode vir a acontecer mais para frente. Nós estamos aqui dentro de um momento onde a temperatura média pode chegar a menos 65 graus, de acordo com a anomalia, né? Então, isso aqui não é a temperatura do Oceano Pacífico nessa temperatura, mas a diferença em relação à normalidade. Então, lembrando que sempre abaixo de meio grau, né, negativo, já caracteriza-se laninha. Portanto, nós devemos continuar com esse laninha dentro desses meses aqui, ó, novembro, dezembro, janeiro, até o dezembro, janeiro, fevereiro, ou seja, aproximadamente a laninha vai até o mês de janeiro para fevereiro. Né? Então, mantém, isso aqui já faz meses que a gente tem visto que isso tem sido cumprido, né? Tem sido realizado e está no ritmo que a gente já conhece há muitos meses. E depois a subida dessa temperatura, né, que está mostrando que lá daqui a pouco, lá para setembro, né, o trimestre, pode inclusive já chegar num El Ninho, tá? Então é muito tempo, vamos deixar as coisas acontecerem. Aqui é o NOAA, né, nessa predição, temperatura abaixo de meio grau negativo, com perspectiva já em janeiro aí para fevereiro, então a normalidade e a possibilidade lá em julho da questão do El Ninho, então confirmando também, confirmando não, isso aqui não está confirmado, né? Mas a predição do que pode vir a acontecer para frente está se complementando. Eu queria chamar a atenção aqui para vocês, né, desse gráfico aqui que eu tenho trazido sempre para vocês sobre a questão das temperaturas dos oceanos. Né? Então eu vou até aproximar mais, né, aqui, ó, pegar o primeiro, inclusive, que é o dezembro, janeiro, fevereiro, que é o que nós estamos aqui. Nós temos aqui uma situação de que houve um resfriamento, principalmente no litoral do Paraná, Santa Catarina, que está fazendo com que as chuvas não cheguem até essa região. Tanto é que vocês vão ver depois no mapa das chuvas para frente, essas chuvas estão vindo da Amazônia e estão saindo no mar aqui para cima dessa temperatura, tá? E portanto está dependendo muito das chuvas da Argentina nesse momento no Rio Grande do Sul. Agora, o que eu vejo aqui no mapa é que esse resfriamento que está nesse trimestre primeiro deve desaparecer e continua a possibilidade de um aquecimento, né? Então, esse aqui é o momento em que nós estamos com essa temperatura um pouquinho mais baixa nesse momento, mas depois, ó, é aquecimento. Ah, abril, maio, junho é muito tarde para a soja? Pode ser sim,
tá? Mas eu queria só chamar a atenção que o momento crítico que nós estamos é agora, tá? É dentro desse mês de dezembro aqui, e vocês vão ver que existem algumas perspectivas com relação a chuvas, que eu tenho comentado até no Momento Agro, que possivelmente essas chuvas mais do sul do Brasil devam acontecer somente na segunda quinzena de dezembro, possivelmente, tá? Devido a essa circunstância que está aqui. Então, quando a gente pega assim, ó, eu já vou direto lá na questão. Aqui ainda tem as perspectivas assim do IRI. Lembra aquilo que a gente não pode considerar isso aqui como verdadeiro, 100% verdadeiro, mas colocando aqui o IRI, colocando dezembro, janeiro, fevereiro, mais seco no sul do Brasil, e depois janeiro, fevereiro, março, já com situações de chuvas mais normalizadas, né? Então, tanto é que aqui levemente abaixo da média, ou seja, o momento crítico realmente é agora, né? Nós estamos passando esse momento crítico no sul do Brasil, é agora. Por isso que a gente pode estar enxergando, podemos estar olhando, né, com mais visão no curto prazo o que pode estar acontecendo, tá? Deixa eu fazer o seguinte, ó. Essa aqui, ó, é a previsão do dia 30, né, portanto, do último domingo até o próximo sábado, da previsão de chuvas pelo NOAA, pelos americanos, para o Brasil. Então, a gente vê o sul do Brasil com pouquíssima chuva, né, inclusive parte do sudeste, São Paulo, entrando no Mato Grosso do Sul, enquanto que volta em grande quantidade de chuva aí na Bolívia, entrando para o Brasil, né, principalmente aí Rondônia, Mato Grosso, né, Amazônia Legal do Mato Grosso, e já começando aquelas chuvas no norte, né, como é o caso do Tocantins, e nordeste, entrando Bahia e Minas Gerais. Então isso aqui é chuvas para essa quinzena, primeira semana do mês de dezembro, né, que nós estamos nesse momento. No sul do Brasil, pouquíssima chuva. Agora, quando a gente olha para próximo domingo até o outro sábado, a gente enxerga também pouca chuva, tem previsão de chuva, mas pouca chuva, mais chuva aqui em alguns lugares mais específicos, tá? Essa previsão do NOAA, no verão, ele começa a apanhar muito, né? Apanhar no sentido que o modelo matemático deles não é tão preciso, tá? Então, eu gosto de ver isso aqui para a gente entender o que os americanos o cálculo, né, dos modelos matemáticos estão fazendo, e a gente comparar com outro modelo matemático, por exemplo, com os europeus. Os europeus, eu vou botar desde o início aqui, ó, para tocar. Isso aqui é a previsão de chuva a partir do último domingo até, vocês vão ver, até o dia 10, se não me falha a memória. A gente tem essa chuva que aconteceu domingo, né, em vários lugares. Você pode ver que no norte do estado do Rio Grande do Sul mostrava essa possibilidade de chuva, mas muito desuniforme essas chuvas. E olha aqui a formação dessas chuvas no centro-oeste, no nordeste em maior quantidade, e aqui no sul do Brasil com pouca quantidade. Por quê? Por causa dessa temperatura mais baixa nessa região que eu mostrei para vocês lá antes. Então, lembrando, isso aqui é batata, pessoal. Temperatura baixa no Oceano Atlântico, no litoral, falta chuva nessa região do trânsito das chuvas. Ó, choveu aonde? Lá no Nordeste e saiu lá por cima, né? Então, aqui existe uma possibilidade do dia 10, né, 11 em diante, portanto, só na semana que vem, a presença de algumas chuvas aqui no sul do Brasil. Mas pode ver assim, ó, é sorteio de chuva. Então, pelo menos até o dia 15, não dá para precisar se é 12, se é 14, se é 16, se é 18, mas mais ou menos, pelo menos até o dia 15, 16, nós não temos chuvas com quantidades adequadas no sul do Brasil, tá? Então, eu já expliquei o porquê disso. Ó, e aquelas chuvas que estão acontecendo vindo para o mar, isso aqui é muito fraca, porque aqui tem temperatura mais alta, mas aquele bolsão de temperatura mais baixa não está deixando com que aquela umidade vindo da Amazônia possa passar aqui no sul do Brasil e ir para o mar, tá? Então isso aqui está fazendo laninha perfeito,
né? O Laninha perfeito, que é chuvas mais abundantes no norte, nordeste, centro-oeste do Brasil, sul, sudeste ficando com menos chuvas, até porque tem pouca chuva vindo da região sul. Então, pessoal, aquilo que a gente já via há algumas semanas com relação a pouca chuva no sul do Brasil, está se clareando e agora a gente está entendendo o porquê, tá? E o porquê principal é essa temperatura aqui mais baixa, né, principalmente aqui em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, fazendo com que essa chuva então saia lá por cima, Espírito Santo, Bahia, e mantendo grande quantidade de chuva lá no norte. Então, isso aqui continua certo, pessoal. Enquanto está chovendo lá em cima, aqui no sul não chove, tá? Isso continua, tá? Então, possivelmente nós estamos passando no sul do Brasil aí 15, 20 dias, talvez em alguns lugares vai dar até 30 dias com pouca chuva, tá? Então, esse aqui é o europeu, modelo europeu. Vamos falar do modelo brasileiro aqui, ó. Falar do modelo brasileiro. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. O modelo aí para 14 dias. Aqui não vai conseguir mostrar. Bom, deixa eu ver se ele consegue girar aqui. O último é dia 26. Bom, vamos pegar aqui, ó. Aqui é a anomalia da precipitação. Vamos ver se ele consegue pegar a quantidade de chuva. Ele vai mostrar só a anomalia aqui, não adianta. Bom, então vamos pegar a anomalia aqui, ó. Dia 26 de novembro, que é o último dados que eles têm, até o dia 9 de dezembro. Pouca chuva no sul do Brasil, pior ainda, São Paulo para Minas Gerais. 10 a 23 de dezembro, a gente tem chuvas abaixo da média em todo o sul do Brasil. Então, deixa eu pegar os de 7 dias, que daí acaba sendo anomalia total. Ó, aqui é 7 dias, ó. 26 de novembro a 2 de dezembro, acontecendo algumas chuvas, que é o final da última final de semana. 3 a 9, chuvas abaixo da média. Continua de 10 a 16, chuvas abaixo da média. 17 a 23, chuvas abaixo da média. Tá? Segundo o INPE, Instituto Nacional, nós devemos ter chuvas abaixo da média ainda até a terceira semana de dezembro. Tá? Então, dezembro muito ruim para todo o sul do Brasil. Tá? Então, pessoal, a preocupação que a gente tem nesse momento, é com relação principalmente vamos primeiro, quem que pode estar perdendo, né, com a falta de chuva ainda nas próximas semanas? Milho, principalmente, milho, porque esse é o momento em que algumas regiões estão em enchimento de grãos, ou vai finalizar enchimento de grãos daqui às próximas semanas, está iniciando o florescimento em outras. Esse momento de metade de novembro até final de dezembro é o momento crítico do milho. Então, o que a gente consegue ver, infelizmente, principalmente para o Rio Grande do Sul, que tem uma boa área de milho safra, uma perspectiva muito grande de perda de potencial produtivo. Muito grande, pessoal, por falta dessas chuvas. Quem tem pivô, né, vai ter que usar, e deveria já estar usando há muitos dias, para manter a umidade presente no solo, porque nós estamos agora, nesse momento, sim, dezembro seco. E para a soja? Para a soja eu não colocaria que a soja que foi plantada tem perdas, tá? Porque a maior parte da soja que foi plantada a partir do final de outubro, mas principalmente em novembro, está na fase vegetativa, sem florescimento ainda, formação de raízes, e esse período mais seco é muito bom para essa formação de raízes, para a estruturação da planta. Então, para quem conseguiu plantar e emergir, não coloque aí prejuízo na cultura da soja. Não, senhor. Pelo contrário, nós podemos até ter uma melhoria depois que voltarem as chuvas nessa construção da planta, e se tiver algum período de falta de chuva lá em janeiro, fevereiro, a planta está mais preparada para isso. O problema é que muitos produtores não plantaram soja, né? E o que eu falava semana passada, inclusive, era
Se até semana passada você tinha no solo umidade suficiente que desse condições para emergir, plantava. Se já não tinha umidade suficiente para que aquela quantidade que está ali no solo fizesse a planta germinar e emergir, parasse o plantio. E nós estamos vivendo esse momento, né? Uma parada que nós tivemos algumas chuvas aí no final de semana, em alguns lugares, 7, 10, 15, 20 milímetros, que com certeza já é uma quantidade de chuva que vai ajudar nessa germinação, vai para quem precisa plantar aproveitar essa umidade aonde pegou, porque não é uma chuva uniforme, não aconteceu uma chuva uniforme. Então nós temos que aproveitar. E tudo aquilo que a gente precisa fazer já de manejo, pessoal, de manejo, dessecações, daqui a pouco se já tem alguma soja para aplicação de fungicida, né? Você plantou cedo, lá de outubro, início de outubro, né? Já está florescendo daqui a pouco até a soja, é o momento para estar fazendo fungicida, aproveitar essa umidade relativa do ar. Porque como a gente está vendo aí, nas próximas talvez 3 semanas, pelo menos duas, mas talvez 3 semanas vai ter um momento muito seco, com baixa possibilidade de entradas e operações. Então esse é o momento que a gente precisa aproveitar essas umidades presentes. Então, falando muito para o sul do Brasil, né? Tem muita área de soja que não foi plantada, pessoal. Vai ter uma redução de área, com certeza, né? Ainda mais com agora esse período mais seco, né? E aí vocês podem perguntar, então chegou o caos. Pessoal, para quem tem milho, sim, chegou. Infelizmente, nós vamos ter perdas. Para a soja, eu diria que não, ainda não. Com toda a calma, de novo, para quem plantou, né? E tomara que o pessoal tenha conseguido plantar e tomara que as coisas aconteçam como a gente está olhando aí que possa vir a acontecer. Quem plantou cedo ali em outubro, que quando deu condições ali em outubro plantou, não deixou para depois, não deixou para tarde, muita gente foi deixando, foi deixando. Pessoal, eu tenho comentado com vocês, já há um bom tempo eu tenho comentado com vocês, talvez desde setembro, agosto ou setembro, quando as previsões começaram a mostrar aqui, que era uma safra muito parecida com a safra 2021. E continua sendo muito parecida com a safra 2021, tá? Em vários aspectos, né? Principalmente, eu queria recordar para o Rio Grande do Sul, que lá na safra 2021, nós tivemos as mesmas condições aí, só que é uma safra que ainda o pessoal plantou mais cedo, né? Ainda eram cultivares mais precoces, o pessoal plantou mais cedo e a soja produziu muito bem depois, porque na metade de dezembro voltaram as chuvas. E a temperatura foi mais amena, não teve temperaturas assim tão altas. E o milho, naquela safra, perdeu. Por quê? Porque nós tivemos esse período de novembro a dezembro sem chuvas. Tá? Então eu continuo enxergando aqui dentro dos mapas, dentro das condições, que praticamente as condições que nós estamos passando é muito parecida com a safra 2021. Não só do que já aconteceu até essa data, né, até esse início de dezembro, como também olhando as previsões para frente. Tá? Então, se não mudar, se não tiver nada de uma grande mudança aí nos mapas, né, eu acredito muito que vai ser parecido com 2021. Então, de novo, caracterizando 2021. Foi uma horrível safra de milho e foi uma excelente safra de soja na média do estado do Rio Grande do Sul. Obviamente sempre tem regiões piores, melhores, né? Mas foi uma excelente safra no sul do Brasil. E agora, com a volta das chuvas, principalmente no centro-oeste e nordeste, então faz com que essas regiões consigam colocar as suas operações no modo normal, né? No modo não atrasado. Né? Então, tinha regiões aí que tinha atrasado a semeadura. Então, dentro das próximas 10, 15 dias, aí tende a tudo normalizar. Né? Obviamente, se não tiver excesso de chuva em alguns lugares, que pode estar prejudicando também. Tá? Então, pessoal, a gente vai começar a enxergar novamente com essas chuvas, essas previsões, o mercado do clima também fazendo com que o Brasil mostre um potencial de produção altíssimo e isso não é motivo para aumento de preços de forma internacional. Tá?
sabe? A gente deixar claro que a gente não pode ficar imaginando que as nossas commodities a curto prazo nós tenhamos um grande aumento, a não ser que aconteça alguma catástrofe, e alguma coisa aconteça fora do normal. Sobre o ponto de vista climático, de manejo de culturas, nós estamos indo para uma grande safra, né? Mesmo que o Rio Grande do Sul possa sofrer um pouquinho mais, mas como eu falei antes, mesmo se sofrer dentro de dezembro, não é o que vai definir uma safra ruim de soja. De milho, sim. De soja, é bem possível que a gente tenha aí uma boa condição, tá bom? Então, pessoal, nessa nossa revisão do clima, né, eu vejo que é importante a gente rever essas situações, tá? O momento das entradas, as condições de entradas, né? Quem faz o planejamento e principalmente faz preventivamente, faz as questões muito bem planejadas, vão conseguir passar esses momentos de uma forma um pouco mais tranquila, né? Esse momento seco para quem já plantou, quem utilizou um bioestimulante no tratamento de semente, quem vai fazer uma aplicação agora nessa fase vegetativa inicial, trabalhar com produtos que têm um efeito residual mais longo, né? Extrato de algas, extratos vegetais. Se tiver a planta estressada, até os aminoácidos, nesses casos, vão ser importantes. Né? Então é o momento para a gente construir planta, para a gente manter a planta, diminuir o potencial de perda. É o momento para a gente poder estar realizando esse tipo de manejo, então, tá bem? Então esse podemos dizer assim que é o caminho que nós precisamos traçar nesse momento para a gente poder chegar aí e passar esse momento tão complicado e que a gente enxerga que passando esse momento complicado, que pode ser essa primeira quinzena de dezembro ou se estender um pouquinho mais, mas que depois é possível a gente ter janeiro, fevereiro, março com boas chuvas e a definição da safra. Se a gente tiver uma boa população, né, quem conseguiu ter uma boa emergência, com certeza quem vai definir o potencial produtivo vai ser janeiro para frente. Tá? Então ninguém se desespere com isso. Quem não plantou, esse sim, esse está com problema, porque com esse período mais seco, com certeza eu não arriscaria estar plantando se não tiver umidade suficiente para a germinação. Tá? Tem umidade suficiente? Deu uma chuva aí na sua região, na sua propriedade? Bom, plante o suficiente para que essa planta tenha capacidade de absorver a água presente e tenha capacidade de emergência. Então isso precisa ser o solo, pelo menos na capacidade de campo, né, que a gente pega esse solo no meio da mão e a gente consegue moldar sem escorrer água e sem esfarelar quando a gente abre a mão. Então, esse é o tipo de solo que a gente tem capacidade de campo, que vai ter umidade suficiente para germinação e levar adiante todo o processo. Tá bom? Então, pessoal, fico à disposição de vocês aí. Tem muita coisa para a gente fazer nessa safra, principalmente ficar de olho, tá? E quem está fazendo todo o processo adequadamente, pessoal, quem está planejando, quem conseguiu fazer o manejo das plantas daninhas no cedo, quem plantou soja no limpo, quem usou pré-emergente de forma correta, como a gente tem falado sempre aqui, de forma antecipada, a gente vai ter uma excelente planta e eu estou apostando sim que nós vamos ter chuvas ali na frente e nós vamos ter boas condições. Quando nós não temos chuva, nós não temos umidade, a gente não pode deixar para controle de plantas daninhas, botar todos os ovos na pós-emergência, a gente não tem um bom controle. Por isso plantar soja no limpo, por isso que eu sou tão rigoroso nesse tipo de situação, né? Que é o contrário do operacional versus aquilo que realmente a gente tem de retorno. A questão toda não é gastar mais herbicida, mais dose, não. É momento correto, com qualidade de aplicação. E isso tudo faz com que a gente até ganhe efetividade no campo. Tá bom? É esse o recado que eu quero deixar para vocês. Para quem faz parte da academia, eu estou sempre à disposição de vocês para a gente estar trocando informações, trocando ideia, o que fazer, o que não fazer. Né? Eu tenho o costume de dizer para vocês, eu não sei tudo. Se eu soubesse o dia que vai ter chuva em cada região, pessoal, eu falaria para vocês um por um, sem problema nenhum. Mas todas aquelas informações, aquilo que a gente faz, eu tenho procurado levar para vocês aquilo que é para vocês terem rentabilidade. O sucesso de vocês
é o que garante que a gente possa estar indo adiante em muitas coisas. E eu sou muito contente para quem está aqui, né, sofrendo, claro, a gente não tira o sofrimento dos problemas, mas quem está aqui sabe que aquilo que a gente está fazendo realmente é o melhor para a gente ter o retorno mais efetivo. Tá? Nem sempre o menor custo é aquilo que vai dar maior retorno. Nem sempre o maior custo realmente é o que vai trazer mais retorno. Mas o momento correto, as definições de gestão, cada vez mais serão importantes, pessoal. A gente já vem falando isso há muito tempo, só que há muito tempo a gente estava com áureas diferentes. A agricultura sempre vai ter margens cada vez mais baixas, porque é commodity. E tudo que é commodity, que não é diferenciado, que alguém pode plantar e fazer a mesma coisa, a margem é pequena, pessoal. Eu preciso ser duro nessa variação. Eu não posso passar o pano na cabeça de ninguém. Commodity é margem baixa. Então, quando a gente tem margem baixa, a gente tem que saber ter operações sendo realizadas no momento correto para a gente evitar custos adicionais e precisamos buscar aumento de produção para que o custo por unidade produzida seja menor. Não é custo por hectare, pessoal. Eu tenho falado bastante para vocês. A gente não pode mais falar em custo por hectare. A gente tem que falar custo por tonelada produzida, custo por quilo produzido. Esse é o verdadeiro custo, porque é isso que a gente vende. Então, pessoal, eu quero sempre estar colocando, e vocês vão me ver 2026, eu estou preparando algumas coisas muito diferentes para 2026, muito diferentes mesmo. E vocês vão me ver falando cada vez mais sobre sistema de produção. E a gente analisar não uma cultura específica, mas analisar o sistema todo. O que vai no verão, o que vai na safrinha, o que vai no inverno, de que forma fazer isso, né? Porque a gente precisa trabalhar cada vez mais o sistema, não só olhar só a cultura específica. E nós olharmos, daqui a pouco, tem culturas que a gente não pode estar fazendo investimentos altos. Né? Infelizmente, hoje, o trigo não nos traz retorno, nós não podemos estar pensando em altos custos por trigo. Tá? Nós precisamos saber no que investir, o que vai nos trazer retorno, de que forma vai trazer. E para isso a gente precisa ter parâmetros. Então a gente vai trabalhar muito o sistema de produção. Então eu estou trazendo um material novo para 2026 sobre sistema de produção, para discutir cada vez mais sobre isso. Não é só sobre coberturas, mas a gente fazer o planejamento mais correto, envolvendo tudo, plantas daninhas, pragas, doenças, o manejo da planta. Tudo é importante para que a gente possa buscar essa questão da rentabilidade. Tá bem? Deixo o meu recado aqui nessa nossa conexão. E qualquer coisa, estou à disposição de vocês pelo WhatsApp aí, a gente está trocando informações e qualquer coisa a gente vai se falando, tá bom? Forte abraço e até o nosso próximo encontro.